Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um Conversa de Sexta. Agora são 7 horas da noite em ponto no Brasil, 5 horas da tarde ali onde o Jean está. Tudo bom, Jean? Olá, tudo bem? Tudo bom, Rafa, Cris? Olá, Tudo boa bem? noite. Boa noite. Então a gente segue agora das 19 horas, horário de Brasília, até as 20 horas com muito debate e informação. Nessa sexta-feira, hoje é dia 11 de novembro de 2022, e esse é o episódio 35, já 35. O nosso time de colunista de hoje conta com o Marcos André, com o Empreender de Propósito, o Fábio Marques, com Finanças Libertárias, e a Cibele Xavier, com o Clube do Livro. No estúdio hoje, já apresentados aí, o nosso convidado, Jean Zonato, a Cris e o Rafa Pitt. Vamos para os nossos anúncios iniciais aqui. A gente convida vocês a acessar os nossos canais no Instagram, Facebook, YouTube, no @liderologia. Se a produção me ajudar aí, eles são rápidos pra caramba, né? Então você acessa a gente lá e fica sabendo das novidades, quando tem live, quando tem curso, tá? E por falar em curso, deixa eu pegar aqui a paradinha. Só um minutinho aqui. Tá. Nós temos alguns cursos aqui para convidar vocês. A gente tem aqui o 5º Encontro Cognópolis em Santa Catarina, um evento da Ortocognitivos. O link está ali embaixo. Está acontecendo aí de 25 a 27 de novembro, tá? E é totalmente online, então confere lá. A gente tem também o convite para vocês, dia 19 de novembro, do curso Liderança Compartilhada, pela professora Marlene Roque, e você consegue conferir aí o curso, a inscrição, através do site da Liderare, tá? No www.liderologia.org. E a gente também convida vocês aí, o nosso evento especial, que foi alterada a data, mas vai acontecer agora, dia 26 de novembro, o curso Empreendedorismo Evolutivo, certo? E o link está ali embaixo, no www.liderare.org/empreendedorismo evolutivo. Confere lá, certo? Então, sem mais delongas, a gente vai agora apresentar formalmente o nosso convidado Jean Zonato. Rafa, pode fazer as honras aí? Faço, vamos lá, vamos lá. Hoje, nosso convidado especial é o Jean Zonato, diretamente lá dos Estados Unidos. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em marketing e mestre em gestão de negócios. É voluntário na Evolução desde 2016, autor do livro Coragem e Medo, coautor do livro Autopesquisas em Ressomatologia, também é tenepsista desde 2018 e verbetógrafo. Bem-vindo aí, Jean. Uma boa conversa para nós aqui. Muito obrigado, Rafa. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui também batendo um papo com vocês e com todo mundo aí que está nos assistindo e que vai nos assistir depois também, né? É isso aí. Por falar nisso, a gente quer dar as boas-vindas aí para o pessoal que já deu, até desejou sucesso na apresentação. Os amigos aí, Rogério, Beazotto, a Inês Olê, Ana Maria. Obrigado aí pela participação. Pessoal, e fiquem à vontade para colocar seus comentários e dúvidas aí no chat do YouTube. Tá O bom? Rogério está aqui nos Estados Unidos também, mora aqui perto aqui. Ah, que legal. Tá conferindo aí ao vivo, então. Rogério, seja bem-vindo. Então tá. É toda sexta, tá? Para quem está assistindo agora ou depois, toda sexta, às 19 horas, a gente está aí conversando com empreendedores, entre empreendedores e para empreendedores. Então vamos começar lá. Jean, fala um pouquinho para nós, assim, na conversa aí, como é que surgiu aí a inspiração para o tema que tu traz hoje? Bom, para mim isso é uma ideia nata, né? Assim, eu sempre tive uma ideia dentro de mim que a vida não era simplesmente viver, comer, né, crescer, evoluir só dentro da vida intrafísica, né? Isso é uma coisa que num momento ela te direciona e num momento ela te incomoda se você não botar ela para produzir algo, né? Então, eu acredito que essa questão
de dar um sentido para a vida e ser um empreendedor dentro da temática evolutiva, dentro do que realmente importa para nós como consciências, né, que é evoluir e construir alguma coisa que seja aproveitável dos dois lados da vida, vamos dizer assim, no intrafísico e no extrafísico, é uma coisa que ela já vinha dentro desde a minha infância, que eu acredito que é uma ideia nata do curso intermissivo, né, que por hipótese eu levanto, né, e que desde que eu comecei a realmente trabalhar, investir na minha carreira, eu fui tomando decisões baseado um pouco nessa questão de o que realmente importa para mim, o que importa para as pessoas, eu estou contribuindo com alguma coisa ou eu estou tomando uma decisão só pensando num título, num status, né, ou mesmo numa questão financeira, né? Então, isso foi construindo, e eu acho que culminou agora com o mestrado, que também era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas devido ao trabalho ainda não tinha tido tempo, e o meu mestrado foi exatamente nessa linha de propósito de vida e carreira, né? Então, assim, é um tema que sempre me atraiu. Legal. Mas conta um pouco para a gente, assim, de curiosidade. Eu te conheço, né? Você já é amigão aí. Mas eu acho que é bem interessante já você comentar, talvez, aí, um pouco da questão empreendedora que, se não me engano, né, começou lá com o teu pai, talvez antes até, né, de família, assim. Se a gente for trazer para essa questão do empreendedorismo, assim, né, dentro da vida intrafísica, né, o meu pai, ele era um baita do empreendedor, né? Então, meu pai sempre foi uma pessoa que empreendeu na vida dentro dos próprios negócios, né? Tinha uma habilidade única com alguns tipos de... Eu acho que até isso é interessante, a gente vai tocar nisso depois, eu tenho quase certeza disso, né? Uhum. Eu tinha uma habilidade muito grande em empreender em alguns negócios, então... eu sempre observei isso, entendeu? Sempre olhei isso daí, essa qualidade de poder montar um negócio, ou pegar um negócio montado, às vezes em situação ruim financeiramente, e levantar isso, né? E eu, em alguns momentos, eu tentei empreender como o meu pai também, né? Mas não é a minha linha de empreendimento, entendeu? Não foi a minha linha de sentir o sucesso, de sentir o êxito, de sentir que eu estava no caminho certo, né? Porque teu pai trabalhava com comércio, então quando você fala da linha, é a linha do comércio, assim, né? Então, não só a linha do comércio, como é a linha vamos dizer assim, o empreendimento que eu não sei nem se a gente pode chamar de muito evolutivo, que é você ter um bar, que você vender bebida alcoólica, entendeu? Eu não sei se a gente pode chamar isso. Dentro da Socin é um empreendimento, né? Dentro da Socin é um empreendimento, né? Sem dúvida. Sim. Agora... Mas para o intermissivista, né? Aí já é outro papo, né? Será que é o melhor para o intermissivista, né? Então, nessa questão de empreender, eu me vi assim, muito mais no sentido de empreender dentro de uma carreira. Mas Jean, eu acho que eu queria só, se tu me permite, porque isso é importante aqui, eu acho. Quando você falou assim que não teve talvez sucesso lá fazendo o que teu pai fazia, né? Ou investindo talvez em bar, será que isso aí não foi talvez um aporte, né? Alguma coisa que a princípio pareceu ruim e depois não nem era? É aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes. Acho que a gente vai falar disso com certeza. Eu acho que essa questão de você empreender, de você dedicar a sua vida, né, para algo, está muito relacionado a quão esse negócio ele é evolutivo para você ou não, ou até para as outras pessoas que são do seu grupo ali, né? Seja familiar, seja do grupo mais próximo, seja, né? Como que isso daí vai impactar na vida dessas pessoas. Então, em um determinado momento, eu não tinha isso muito claro para mim, né? Mas depois, com o tempo, você vai começando a observar, você vai começando a ver até os próprios hábitos que
que eu tinha, e que você se vê influenciando outras pessoas por esses hábitos, por as suas atitudes, né? Você passa a se questionar se esse caminho que você pode estar tomando dentro, seja no empreendedorismo individual, como uma empresa, ou mesmo dentro de um negócio que você está montando, ou queira montar, né, ou vai se dedicar, se ele é evolutivo ou não, né? Sim. Então aí vem o seu exemplarismo, né? Essa é a grande pergunta aqui do programa. É o que a gente está tentando circular, né? É a pergunta de 1 bilhão de consciência coins, né? 1 milhão de cons, né? A precisa de 1 bilhão de cons. Bitcoins, o Rafa falou. A gente tem aqui conosco a Cris, aí, que está quietinha, ela é especialista aí também em ProEx. Deve ter ficado interessada aí com o que tu estava falando logo no início, né, Cris? Eu vou querer saber aí como é que foi para você entender essa questão de quando você começa a empreender, se realmente era isso que você tinha que fazer. Como é que foi isso, se as coisas foram acontecendo assim, meio que matemática, a gente sabe que tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não, mas no geral, quando a gente está meio que no fluxo, tem mais coisas positivas do que talvez contrafluxos, né? Não sei, a impressão é essa. Se você conseguiu avaliar isso tudo aí, ou você já estava muito bem definido e já sabia que era esse o caminho. Tem gente que é assim, né? Como é que foi isso aí? Assim, eu tinha, quando na minha infância, né, eu tinha um desejo muito grande de tomar uma outra carreira, tá? De seguir um outro caminho dentro da minha linha profissional, né? E eu não consegui seguir esse caminho, até por uma imposição, talvez, eu posso interpretar hoje como uma imposição do meu pai, numa época, quando eu ainda estava muito na minha pré-adolescência ainda, né? Mas que era um caminho que eu ia para a via do militarismo, né? Então, esse militarismo que eu tinha dentro de mim, nessa época que eu queria ser piloto de avião, né, que era meu desejo, né, ele foi barrado, assim, meu pai não me deixou ir para a escola militar. E depois disso, isso passou, isso sumiu dentro de mim, assim, não o desejo de ser piloto, mas essa coisa militar, né? E num determinado momento, depois que eu me formei, né, que eu sou engenheiro agrônomo, e comecei a trabalhar numa empresa, eu enveredei para o caminho do marketing. E marketing, ele é estratégia. Marketing depende de uma visão estratégica, depende de uma atitude estratégica para você conseguir, vamos dizer assim, desempenhar a sua função, desempenhar o seu trabalho bem. Você tem que ter uma visão estratégica. Estratégia está ligada a belicismo, né? O mundo empresarial, vamos dizer assim, vive de estratégia. Não é à toa que a gente tem livros, né, escritos por algumas pessoas sobre buscando cruzar estratégias de um lado e de outro, né? Então, Jean, só um parêntese. Hoje eu dei uma consultoria sobre estratégia, eu peguei um livro, a capa do livro tem um dragão e uma faixa preta. Então, assim, para concluir, é isso, entendeu? Assim, o meu trabalho hoje, que é um trabalho dentro da área de marketing, que eu trabalho muito com estratégia, e sou uma pessoa que gosta disso, inclusive, entendeu? De lidar com essa questão da visão de futuro, das estratégias, muito provavelmente ele tem uma ligação com o passado militar, belicista, de estrategista também, né? Eu concordo. Eu acho, inclusive, assim, que existem tantas formas da gente fazer a ressignificação, a superação e transformação, né, de características que são mais trafaristas e intraforas. Eu acho que a questão, por exemplo, né, eu me vejo, tu falando assim, né, para mim bate todas, né,
porque as características de ter uma visão, uma perspectiva, visão estratégia, eram muito requeridas para fazer guerra, né? Para fazer atitudes belicistas. E agora, nesse novo contexto, que isso tudo é anacrônico para nós aqui, que estamos discutindo empreendedorismo, a gente não precisa pegar e jogar no lixo essas características que foram usadas lá atrás. A gente pega e faz uma coisa evolutiva. Só que aí que é o desafio aqui, a gente aprender junto o que é evolutivo agora, né? E aí entra numa questão assim, nós estamos falando de empreendedorismo evolutivo, mas deixar bem claro, né? Eu trabalho com empresa privada, eu sou funcionário de uma empresa privada, né? Então, assim, eu não tenho a minha própria empresa, ou como, por exemplo, dentro da minha pesquisa de mestrado, por exemplo, eu busquei o livro Empreendedorismo Evolutivo, né? Ele faz parte da minha bibliografia, inclusive, né? Mas isso não quer dizer, pelo menos no meu ponto de vista, que dentro de uma empresa você não possa usar esse trafor que o Rafael falou, que em algum momento ele pode ter sido usado de uma forma trafarística, né? Mas você não possa usar ele de uma forma traforista agora, né? Sim. Agora, claro, você tem que combinar tudo isso com outras atitudes suas também para poder dar validade para isso, né? Porque se você não combinar com outras características, ou seja, você tem que se reciclar, tem que fazer outras reciclagens juntas e trabalhar com exemplarismo, né? Para isso ter validade, senão não vai ter validade. Ô, Jean, eu estava pensando aqui, porque esse título é muito interessante, assim, se eu olhar do ponto de vista da estratégia também, a carreira como empreendedorismo evolutivo. Então, se eu olhar sobre essa perspectiva, eu quero, né, que a minha vida ela se torne cada vez mais evolutiva, que ela tenha proveito, né? Como é que eu posso ter uma visão estratégica sobre a minha carreira para ver assim, bom, eu fui desse ponto até hoje e como é que eu vou daqui para frente, assim, mas ter uma visão estratégica pessoal para isso ficar cada vez mais evolutivo. O que a gente poderia fazer? Eu acho que tu estudou isso aí, né? No mestrado e tal. Fala um pouquinho para nós. Eu tentei exatamente cruzar essa questão dos estudos da ciência convencional sobre carreira, né, que tem muita coisa produzida sobre carreira, sobre como se desenvolve a carreira, âncoras de carreira, tipos de carreira e por aí afora, né, com a questão do seguinte, os estudos sobre propósito de vida. E estudos sobre propósito de vida dentro da área de administração, ou seja, dentro da área de carreira, eles são muito escassos. Os estudos de propósito de vida, eles estão mais relacionados dentro da área de psicologia, de psiquiatria, sociologia. Então, esse cruzamento, ele não existe ainda factível, muito claro. Então, eu tentei cruzar essas duas linhas. Eu tentei pegar essa parte da carreira com a parte de propósito de vida e criar um link entre eles para tentar descobrir exatamente isso, Rafael, que você está perguntando. Porque, assim, o que eu comecei a ver de uns tempos para cá, quando eu comecei a trabalhar com pessoas mais jovens, mas mesmo durante o mestrado, você quer uma carreira, você quer virar gerente, você quer virar diretor, você quer virar vice-presidente, mas qual é o teu propósito de vida? E aí as pessoas viravam para mim assim, eu nunca pensei nisso. Sim, você quer crescer, você quer ter sucesso na carreira, mas o que você quer fazer da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? E muitas delas, a grande maioria, não tem uma resposta para isso. Porque ninguém parou para pensar o seguinte, qual é o propósito da minha vida aqui hoje? Então, como que eu posso levar, paralelamente, uma carreira que me satisfaça, ao mesmo tempo que eu cumpro o meu projeto de vida, a minha ProEx? Essa é a pergunta de 1 bilhão de cons, né? Eu fiz um paralelo com variáveis de propósito de vida e âncoras de carreira, por exemplo, e colocando no meio disso daí um trabalho de um autor chamado Schwartz, onde ele traz valores intrínsecos de cada cultura, Brasil, Estados Unidos, Índia, né? Tentando fazer uma correlação entre elas. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, por exemplo, né? Se você pegar uma das coisas que eu pesquisei sobre propósito de vida, né? Descobrir coisas novas sobre o mundo. Pode ser um propósito de vida de alguém, eu quero descobrir coisas novas sobre o mundo. Então, assim,
esse descobrir coisas novas sobre o mundo, ele pode estar ligado a algum valor, certo? Mas ele não está ligado a outros valores. Por exemplo, um dos valores do Schwartz é tradição. Uhum. Culturas ao redor do mundo que têm tradição. Se você tem tradição como um valor muito forte seu, vai ser difícil você conciliar isso com descobrir coisas novas sobre o mundo. Então, esse valor e esse seu propósito de vida, ele não bate. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, dentro de carreira, uma das âncoras de carreira, uma delas, é segurança e estabilidade. Então, você vê que essas três coisas, elas não podem estar conectadas se você tem como propósito de vida descobrir coisas novas sobre o mundo. Então, assim, tentando resumir isso, talvez seja um caminho eu tentar entender quais são os meus valores, quais são as minhas habilidades como profissional que faz com que alguém pague um salário para mim e me queira trabalhando para ele, e qual é o meu propósito de vida. Se essas três coisas estiverem alinhadas, eu diria que a gente está num caminho evolutivo. Sim. Agora, tu falou salário, mas pelo que o que tu falou, para mim, ele é amplo o suficiente para me imaginar qualquer carreira. Seja, por exemplo, até anotei aqui para não esquecer, né? A gente está falando em empresa privada, mas pode ser empresa própria, pode ser dentro de uma ONG, a pessoa pode trabalhar para o governo, pode ser na política. Para mim, ele é bem geral o que tu falou, porque se está alinhado com o propósito, a pessoa vai conseguir desenvolver algo evolutivo, se quiser, né? Eu acho que o ponto central nesse alinhamento, ele está no resultado, na resultante desse alinhamento, vamos dizer assim, né? Porque se a resultante, ela eu não vou nem usar a cosmoética aqui, tá? Mas se a resultante ela é positiva, ou seja, se eu estou impulsionando a mim e outros num sentido evolutivo, eu acho que ela é válida, a resultante ela é válida. Agora, eu posso fazer tudo isso, mas ter uma opção, por exemplo, de trabalhar num empreendimento que ele não é evolutivo. Aí, será que a resultante é positiva? Eu não vou citar nenhum tipo de empresa aqui, porque eu acho que não é esse o fim, entendeu? Mas cabe a cada um analisar se aquele negócio ele é positivo ou não, né? Porque, como você falou, Rafael, antes, existem muitas maneiras da gente minimizar o nosso passado, né? Ou corrigir o nosso passado. E, às vezes, a mudança de um estado muito bélico, de guerreiro, para um esportista de arte marcial, ele é melhor do que o anterior, né? O Losch até usa isso lá dentro das explicações dele lá de ProExis, né? Eu me esqueci o nome agora que você falou antes, aí me fugiu da cabeça. Mas então, assim, eu vejo essa construção, entendeu? Dentro da seriaxialidade, talvez em algum momento a pessoa vai ter que, por exemplo, ser um campeão de boxe. Estou só citando, mas sem estereotipar, né? Mas é um caminho de você ir trabalhando aquela habilidade muito forte que você talvez por séculos desenvolveu ela, né? Sim. Isso aí, eu estava tentando lembrar aqui, o Losch escreveu 4 princípios, tá? Isso, exatamente. É um dos 4, eu não lembro se é o princípio da ampliação do acerto, ele tem 4, e um deles, ele fala justamente isso, é aquela pessoa que, por exemplo, ela já foi muito bélica no passado, né? Aí ele, por exemplo, cita o caso do Sylvester Stallone, né? Isso. Agora ele atenua isso fazendo filmes, né, bélicos, mas ele não está ali no campo de batalha, na realidade, tudo. Aquilo ali é mais um entretenimento. Não é legal, mas aí ele está atenuando o passado, né? É uma transição, né, vamos dizer assim. É uma transição, isso aí. Mas que ainda é muito forte nele, entendeu? E no povo todo que adora esse tipo de filme também, né? Que não é pouco, né? Mas enfim, né? O Rafa Pitt,
Você consegue depois botar na tela. Aí nós temos uma questão do YouTube. A gente está em duas partes aqui. Então, deixa eu pôr a primeira aqui. Isso, aqui. A dúvida que nos Isso. acompanha sempre: carreira versus propósito de vida. Como o Jean lida com promoções, status e essas questões? Eu assim, eu não tive assim uma noção muito grande sobre isso desde o princípio, mas o que mais me motivava e me motiva até hoje, em todas as movimentações de carreira que eu fiz, eu sempre levei em conta o conhecimento. Eu nunca, para não dizer nunca, né, assim, que é uma palavra muito forte, mas na grande maioria das vezes eu me motivei sempre assim, o que eu vou ganhar em termos de conhecimento dessa movimentação? Então, isso era o que me levava a mudar de um lugar para outro, de uma posição para outra, de aceitar um novo desafio na minha vida. Muito claro para mim, uma única vez que eu troquei isso por status, não foi a minha melhor escolha. Então, assim, isso está muito ligado a valor, né? Porque, assim, qual que é o valor nesse caso para mim? O valor, nesse caso, para mim, é o conhecimento. Então, eu não estava preocupado se era uma posição melhor, pior, se o status que isso me traz, mas qual é o conhecimento que isso vai me trazer? E aí entrava uma outra questão depois, que, assim, eu sempre me movi dentro da minha carreira pensando o seguinte: qual é a minha contribuição? O que eu estou fazendo de bom aqui, não só para a empresa, que paga o meu salário, mas para as pessoas que eu convivo, que estão ao meu redor. Eu estou agregando alguma coisa, eu estou trazendo alguma coisa de bom, eu estou contribuindo com esse grupo aqui? Então, é sempre nesse sentido que eu fui avaliando, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu sempre tentei me mover nesse sentido. Mais recentemente, quando eu passei a ter mais visão, estudo da conscienciologia, aí eu comecei a trazer a questão assim: qual é a minha responsabilidade dentro do grupo Karma? Qual é o meu papel aqui dentro desse grupo hoje, pensando na questão da grupo karmalidade, da seriexalidade e também na questão do link lá que todos nós temos, esqueci agora a palavra também aqui, do inseparabilidade grupo kármica, né? Sim. Porque todos nós temos os nossos grupos aí que temos que assistir, né? Muito legal, cara. E é assim, ó, eu estava pensando, né? Só para nos ajudar a entender melhor, mais profundamente a questão, né? Você se formou em engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, né? Desculpa. Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Daí você trabalhou também no campo, mas depois foi trabalhar com marketing. E aí eu sei, a gente até se conheceu na Alemanha, aí você morou na Alemanha, Brasil, agora Estados Unidos, em movimentações assim, geográficas grandes e tal. Ajuda a gente a entender, porque você já deve ter feito essa autorreflexão, né? Porque você estudou bastante carreira, né? Dos alinhamentos disso tudo, porque embora antes você não conhecesse a Conscienciologia, sendo intermissivista, provavelmente você tinha um nível de informação sobre isso aí que te dava uma clareza para fazer essas movimentações, que às vezes são coisas que afligem muitas pessoas, né? Vou ou não vou, né, para uma oportunidade assim fora do país, ou então, será que eu devo fazer esse curso na faculdade ou outro, né? Como é que você pode nos ajudar aí, Jean? Só que vou te pedir um tempo, que agora nós estamos no horário da pausa, você responde na volta. Nós vamos fazer agora, então, uma propaganda aqui, gente. Até brevinho. Já conhece o podcast da Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se se interessa por esta temática, siga-nos a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.pt.
negócios evolutivos. Qual o seu nível de normose financeira? Como você lida com uma sociedade onde viver endividado, gastar quase tudo o que ganha e não ter planejamento financeiro é algo prevalente e tido como normal? Você precisará de um mínimo de autoliderança evolutiva para caminhar rumo à sua liberdade financeira. O desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e da firmeza de propósito são fundamentais nessa caminhada. Qual a influência das consins e consex e das energias dos ambientes nos seus hábitos de consumo? Como lidar com essas influências de modo sadio? Como manter a lucidez nesse cenário? Tendemos a ser demasiadamente influenciados pelo meio que nos cerca. Sem autoparapsiquismo lúcido, a tendência é sermos engolidos pelo meio e nos afastarmos, inclusive, de nosso propósito. Você já mapeou a sua mesologia e paramesologia? Conhecer a tendência daqueles que nos cercam é importante para desenvolver a profilaxia daquilo que pretendemos evitar. Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre escolha de carreira e empreendedorismo. Você sabia que, segundo o Instituto Observatório Universitário, 53% dos universitários formados trabalham em setores diferentes do curso de graduação? E que os principais motivos declarados para a escolha da carreira são influência dos pais e profissões em alta? De acordo com pesquisa da International Stress Management Association, 72% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho. Nesse cenário de insatisfação com a formação e com o trabalho, o empreendedorismo surge como uma oportunidade de equilibrar o propósito pessoal e atividades profissionais. Segundo pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor, a cada 10 brasileiros, 3 gostariam de empreender. Mas há uma diferença entre empreender por necessidade, quando há escassez de emprego, e empreender por oportunidade, quando o empreendedor identifica uma oportunidade de negócio que deseja empreender. Empreender de propósito é unir o que o mercado precisa com o que você sabe fazer e ama. Pesquisa da Harvard Business Review aponta que pessoas felizes e satisfeitas são mais eficientes e produzem 85% mais e são 300% mais inovadoras. E você, ainda sente dúvidas sobre a satisfação da sua carreira e sobre o que você verdadeiramente ama e gostaria de fazer profissionalmente? Que tal descobrir o seu propósito e transformá-lo em um negócio? Esse foi o Momento Empreender de Propósito. Eu sou Marcos André e até a próxima. Sentiu a sincronicidade dessa última coluna aí? Total. Eu até gostaria de aproveitar aqui, porque teve uma pergunta falando sobre o propósito de vida e a carreira, né? Eu gostaria só de citar o conceito de propósito de vida que eu utilizei na minha pesquisa, que é um conceito retirado de 3 autores americanos e que foi traduzido por uma pesquisadora aqui do Brasil, que é a Shinoda, em 2019, que diz o seguinte: o propósito de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo para o eu e gerador de consequências no mundo além do eu. Então, vê que o propósito de vida, nesse conceito, ele já traz uma perspectiva que, assim, não é só você. É você, mas você tem que olhar qual é o seu impacto ao redor. Quem você está impactando com isso? E a carreira já é completamente diferente, né? O conceito de carreira, que aqui eu tirei também de uma tradução feita pela professora Veloso, 2009, carreira é uma sequência individualmente percebida de atitudes e comportamentos associada com experiências relacionadas ao trabalho e atividades durante a vida de uma pessoa. Fala nada de satisfação, de se preocupar com o outro, né? Então, assim, a gente entender qual é o propósito de vida, às vezes pode até nos dar satisfação num trabalho que talvez eu não esteja tendo tanta satisfação dele, mas que eu uso o meu trabalho, a minha carreira, para alavancar o meu propósito de vida. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, Sim.
Porque ali é fato isso, que muitas pessoas não são satisfeitas com o trabalho. É fato que muitas pessoas atuam fora da sua área de formação. E isso fez parte da minha pesquisa também. Mas se você entender o seu propósito de vida, talvez a sua carreira ela seja simplesmente um modo de você alcançar o seu propósito de vida. E aí a sua carreira passa a ter um sentido, porque ela é alavancadora do seu propósito de vida. Mas você vai ter que encontrar o seu propósito de vida, né? Isso é uma... Interessante. Pode falar, Fala, Cris. Rafa. Não, é Não, interessante vai. você falar isso, Jean, pelo seguinte, que eu fico fazendo as analogias, né? E aí eu lembro da questão do dinheiro, né? Como eu trabalho com isso, aí as pessoas costumam... É bem isso que você falou. Quando a pessoa vê o dinheiro como um fim, né? A pessoa acumula só por acumular. Mas quando a pessoa ela vê o dinheiro como um meio para alcançar o propósito de vida dela, aí começa a fazer sentido essa acumulação, entendeu? E deixa de ser um acumular só por acumular, é um meio para se alcançar o fim, que no caso é o propósito de vida. Então, quando você fala da carreira e do propósito de vida, me parece o seguinte: a pessoa tem que estar o tempo todo fazendo essa convergência, né? De uma coisa com outra, né? Porque se você não faz, não vai fazer sentido, né? Você não vai encontrar, né? É claro que seria Eficácia. maravilhoso você combinar o seu propósito de vida dentro da sua carreira e falar assim, nossa, né? Estou fazendo aqui, né? Exemplos mais claros que eu vejo, por exemplo, é a medicina, a psicologia, né? Onde o cara pode ser, ou a mulher, né? Ou pessoa, super assistente e ainda assim está desenvolvendo uma carreira, feliz com a sua carreira. Mas quando você pega, você vai para a indústria, você vai para a vida privada, no meu caso aqui, é muito fácil você se frustrar, entendeu? É muito fácil você ter uma puxada de tapete, isso é muito comum dentro desse mundo, né? Todos nós que trabalhamos nesse mundo sabemos disso. Então, assim, se você se pautar só no status, só no dinheiro, só no salário que você vai ganhar e não tiver uma visão um pouco ampliada do seu papel dentro disso daí tudo, né? Se sentir insatisfeito, frustrado, desanimado, vai ser muito comum, né? Muito comum. Mas eu acho que tu falou algumas carreiras, mas não se ilude, não. Eu acho que tem muita rasteira aí também na área da saúde. Não, todo lugar tem, né? Todo lugar tem. Isso aí é comum. E essa questão do dinheiro, se ele for um fim em si, a pessoa até pode ter um propósito de vida de ficar milionário, né? Mas em algum momento, seja no intrafísico ou no extrafísico, a pessoa pode se deparar com assim, tá, mas e aí, eu faço o que com tudo isso? Jean, você acha que a gente, aqui pelo menos no Brasil, né, eu dou aula para o ensino médio aqui de física, né? Você acha que a gente escolhe muito cedo a carreira que a gente vai seguir? Sem ter muita ideia do que são as carreiras, do que a gente tem de propósito de vida e por aí vai. A pessoa tem que, com 17, 18 anos, basicamente assumir uma escolha, e muitas vezes a gente sabe que a maioria não, no final acaba trocando de curso ou não completando. O que você acha disso? Ô, Rafa, eu não saberia te dizer se é muito cedo ou não. Eu fiz a minha opção de carreira como todo mundo faz e me sinto extremamente satisfeito com a minha opção. Eu acho que a gente não é muito bem preparado para esse momento. Né, eu digo você assim, nós vamos desenvolvendo dentro da escola, desde lá do início até o ensino médio, hoje até a época de vestibular, ou como é aqui nos Estados Unidos, aplicar para um curso, mas eu vejo que falta preparação nesse sentido de você voltar para o adolescente, né? E dizer assim, tá, mas o que você quer da sua vida? Qual é o seu propósito de vida? O que você vai querer transformar a sua vida? Você está escolhendo isso por quê? Qual é o seu objetivo na vida? Provocar essa questão traz a reflexão.
E eu não vejo isso acontecendo, entendeu, na sociedade de uma forma geral. A maioria das pessoas baseiam a sua decisão de carreira, como foi dito aqui, e está na pesquisa do Schwartz, por exemplo, influência cultural, influência dos pais, ele fala ali de status, né? O Schwartz não traz muito isso, mas está relacionado. Então, assim, dentro da sociedade, a gente é influenciado, a mesologia, né? Em todos os sentidos, e aí, ajudando a tudo isso, a gente vive num mundo extremamente materialista. Então, tudo isso combinado faz as pessoas tomarem decisões por alguma carreira ou por outra, né? Mas eu acho que falta preparação para que isso seja feito de uma forma consciente e com o mínimo de erro possível para a pessoa, né? Eu até estava pensando, se não era o caso, disso ser um balanço frequente, sei lá, todo ano você ajustar essa bússola aí do propósito, entende? Se a gente tiver alguns parâmetros para fazer isso, por exemplo, se o Jean resolver dar um curso sobre isso, né, por exemplo, de como a gente pode fazer, talvez facilite, se há uma técnica, por exemplo, né, não, talvez analisar isso e aquilo, e eu vejo, ok, eu estou alinhado com o meu propósito. Não estou. O que você acha disso? Esse é uma linha de pesquisa, que dentro do meu mestrado eu tentei trazer pelo menos um princípio disso, né? Assim, olha, se a gente cruzar diferentes informações, carreira, propósito de vida, âncoras de carreira, valores que as pessoas têm, trouxe até as pesquisas do Losch para dentro da minha dissertação também, entendeu? Assim, agora, precisaria se dedicar um pouco mais a estudar isso tudo e tentar combinar, ver se dá para tirar uma matriz, se dá para tirar alguma linha de estudo disso, entendeu? Eu penso que é possível. Eu acharia bem, porque é bem assistencial, assim, né? Se tivesse alguma coisa, mas fica a dica aí, né? Vai que... vai que cola. Hoje o pessoal não vai saber, eu acho, a maioria, né? Mas o Jean é um cara, um projetor lúcido aí, né, Jean? Tem várias experiências e nessa linha de carreira, você tem alguma experiência que possa compartilhar aí, que tem a ver com parapsiquismo? Eu tive várias projeções, tenho ainda, né, com colegas de empresa, dentro da empresa, né? E essa empresa que eu trabalho hoje, né, faz 2 anos que eu estou nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, lá atrás, antes de eu trabalhar nela, eu tive uma projeção sendo acolhido dentro dela, né, pelas pessoas que estavam nela naquela época, né? Legal. Então, assim, isso para mim isso já no extrafísico ele já tinha acontecido, né? Que joia. Isso é comum. Eu também já tive projeções com o turno do trabalho. Eu acho que quem nunca aí, né? Isso é bem comum. Agora, você perguntou antes da gente fazer esse intervalo aí, né, Rafa, sobre as minhas movimentações, né? Isso. Eu acho muito interessante isso, né? Porque, e você faz parte dessa história, porque eu vivia um momento no Brasil, na minha carreira, que eu estava me sentindo assim, extremamente satisfeito com a minha carreira. Eu estava no auge da minha carreira. Falei, nossa, nunca imaginei isso para mim, tô super feliz, super motivado, estou produzindo, estou vendo as pessoas gostarem do que eu estou fazendo, eu estou gostando de interagir com elas. E aí veio para mim uma oportunidade para a Alemanha. Eu falei, para a Alemanha? Eu estou super feliz, o que eu vou fazer na Alemanha? E aí converso com um, converso com outro, meio que a contragosto, bem a contragosto, para dizer a verdade, eu fui para a Alemanha. Né? Uma série de dúvidas na minha cabeça, não vale aqui abrir agora, porque acho que a gente não entendeu, mas tá bom, fui para a Alemanha. Você não tinha nada a ver com a Alemanha, né? Você não tem nada de alemão. Né? Não, eu trabalhava numa empresa alemã, tudo bem, né? Não, mas eu estou brincando em relação ao temperamento.
Mas eu, assim, tá bom, 2012, eu peguei e fui para a Alemanha, fui trabalhar na Alemanha, 3 anos na Alemanha. O que me aconteceu nessa empreitada na Alemanha? Bom, eu conheci um cara chamado Rafael Pereira, está aqui. Os dois eram buscadores borboleta, nessa época, tá? Falavam de tudo quanto é filosofia, tudo quanto é linha de conhecimento que desse um sentido para a vida. E eu já tinha conhecido a Conscienciologia em 1998, 9, alguma coisa nesse sentido, porque eu morei no oeste do Paraná. Então, eu morei em Marechal Cândido Rondon, muito próximo de Foz do Iguaçu, e conheci a Conscienciologia naquela época através de um curso de campo, bioenergias, alguma coisa assim nas praças e tal. Mas não dei muita atenção para aquilo na época. O que me interessava na época era o fenômeno projeciológico. E tanto é que depois eu vinha fazer um curso de projeciologia em São Paulo, mas como um dissidente da Conscienciologia. Nessa ida para a Alemanha, nessas conversas todas nossas, Rafael e eu, os vídeos do Valdo Vieira no YouTube, por coincidências, né, que a gente sabe que tudo é coincidência, eles vieram no YouTube e eu comecei a ver os vídeos. E aí o Rafael tratávamos o Valdo Vieira, os vídeos do Você velho. vai falar, hein? O velho. O professor Valdo chamava o velho, tem mais um vídeo do velho. Mas aí, de repente, num estalo, eu falei assim, peraí, eu já vi isso. Aí rebobinou a fita, e a minha ida para a Alemanha me voltou à Conscienciologia novamente. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a me engajar, isso foi em 2014. Então aí eu entrei definitivamente na Conscienciologia. Então, assim, por mais que eu não quisesse ir para a Alemanha, foi um resgate. Né? Não sei se para mim, se para você, se para nós dois juntos, mas nós dois conhecemos efetivamente a Conscienciologia na Alemanha em 2014. Então, assim, a minha vida... Eu lembro, Jean, eu acho que essas histórias são interessantes. Aí teve lembra do Carnaval? Aí teve, lá em Colônia, é o único lugar que eu saiba, além do Brasil, que tem Carnaval. A gente morava, eu em Colônia, o Jean em Düsseldorf, cidades próximas. E daí a gente resolveu ir pro Carnaval lá, fantasiado, né? Eu de mosqueteiro, nada a ver, né? O Jean eu fui de Scooby-Doo, cara. Scooby-Doo. E aí, mas daí lá no hotel, em vez de Carnaval, eu e o Jean se encontramos, acho que era de madrugada, para falar no manual da ProEx, né, Jean? Não foi? Lembra? E nisso daí eu já comprei o manual da ProEx, pedi para me mandarem para a Alemanha, mas baixei o PDF, já comecei a ler o manual da ProEx, e aí tive retrocognição na Suíça, numa estação de trem, parado, esperando um trem, e falei assim, vi claramente, assim, já tive aqui, já vi isso aqui, mas não era ali, era um ambiente extrafísico, né? Então, assim, eu suponho, por hipótese, que deveria ser alguma cidade extrafísica, né? Então, assim, essas mudanças, às vezes, mesmo que a gente não queira, elas podem trazer coisas muito boas para a gente, né? Então é isso, né? Assim, às vezes a gente... Tudo na vida, né? Você pode ter 50% de coisa boa por 50% de coisa ruim. Não é sempre bom, não é sempre ruim. Mesmo o mais trágico dos eventos, dá para você tirar alguma coisa boa dali, né? Então, se a gente estiver aberto a isso e antenado, que eu acho que o mais importante é isso, você tem que estar buscando isso. Não adianta você estar simplesmente vivendo sem estar buscando. Mas peraí, qual é o sentido disso? Tem sentido? O que isso tem a ver para mim? Se você fizer essas perguntas, se nós fizermos essas perguntas, as respostas passam a vir. Eu tendo a dizer que a grande maioria das pessoas não faz essas perguntas. Então, por isso que fica muito mais perdido do que achado, vamos dizer assim, né? Agora, e eu sempre fiz essas perguntas. O que significa isso? Por que eu estou aqui? Quando eu estava te perguntando de mudança geográfica também, é porque, assim, ao que tudo indica, né,
tu fez essas mudanças pensando muito, ponderando e usando uma estratégia de carreira, né? O contraponto disso são as pessoas, às vezes, que vão fazer, que estão no desespero por exemplo, falando nos Estados Unidos, que é onde tu está, tentam entrar de forma ilegal, acabam se dando mal muitas vezes, né? Então, a observação que eu também queria fazer era essa, usar essas oportunidades que a gente tem, né, de forma estratégica. Às vezes aquilo faz sentido, de acordo com o que tu colocou aí, né, de acordo com o propósito de vida, às vezes não faz sentido nenhum, né? Tem um termo que a gente sempre usa. O termo que a gente sempre usa aqui na Consciologia, que é o sempre aprendente, né? Que a gente está sempre aprendendo. Até por sincronicidade, ontem eu postei no Instagram, eu repostei, né, no caso, um vídeo exatamente disso, né? De falando que você tem que aprender com qualquer coisa que você tem na frente, seja no trabalho, desde a escola, tudo vai servir, algum dia vai servir para alguma coisa na tua vida, né? Mesmo aquelas baitas... Não dá para usar a palavra aqui mas mesmo aquelas baitas que a gente já fez, que eu fiz pelo menos, serve de aprendizado, entendeu? O que não pode falar aqui? Cagada? Cagada, aquelas baitas cagadas, né? É o que a gente acha que não serve para nada, né? A gente às vezes tem essa ideia que não vai servir para nada, no futuro você fala, por que eu não estudei isso um pouquinho mais? Ou no revista? No mínimo serve como rapport, né? Para alguma coisa, né? Para alguém, para algum grupo. Isso é bem legal, né? O conhecimento que você vai agregando, conforme isso é parte da evolução, né? Até o conceito que o professor Valdo falava lá de aprender a tudologia, né? Aprender um pouco de tudo e cada vez mais saber um pouco de tudo aí. Eu concordo bastante com isso, com essa ideia. Hoje é uma ideia que está vindo agora, não sei porquê, mas enfim, um insight aí. Você nasceu dentro de uma família numerosa, né? Numerosa. E você trabalha, você já faz um tempo, mas hoje você é um líder dentro de empresa de numerosas pessoas. Tu acha que existe algum link nisso aí? Eu penso sobre isso de vez em quando, Rafa. Eu penso sobre o número de pessoas que eu conheço hoje no mundo inteiro. É muito grande. Eu acho que eu tenho muito trabalho para fazer. Eu só posso concluir isso, entendeu? Eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho que me preparar muito bem, muito bem. Eu tenho uma hipótese aqui, pessoal, né? Não sei se serve para você que trabalha com marketing também, é que a gente que está mais enfiado aí com TARES e comunicação, a gente está aí também recompondo, né? Mensagens aí. Você que é autor de livro também, de verbetes, né? É um processo de comunicação multidimensional, né? É um processo de comunicação multidimensional e é um processo de rapport também, né? Eu acho que essa questão de você ter uma ampla gama de conexões, vamos dizer assim, né? Essa oportunidade, ela pode ser simplesmente uma oportunidade que eu possa vir a ter no futuro, né? Como pode ser realmente um trabalho já de preparação, né? Até talvez de resgate, né? O que eu tiro disso daí, assim, eu estou tentando me preparar para que, se vier alguma demanda nesse sentido, que eu realmente possa ter condições de fazer isso, né? Num outro momento, né? Porque é o que o próprio professor Valdo falava, né? Assim, quando a gente passar para o outro lado, como é que vai ficar, né? Você está preparado ou vai ter que ser resgatado, né? Sim, exatamente. Vamos ver, né? Vou passar aqui um merchanzinho e a gente volta em seguida, tá bom? Olá, e para hoje, na coluna do livro, do Clube do Livro Liderare, no programa Conversa de Sexta, nós voltamos ao livro Como se tornar um líder, de Plutarco. E hoje vamos falar um pouco sobre esse autor. Ele se move com destreza e intimidade entre cenários quase invisíveis, quase desfeitos. Bate a porta de fantasmas vivos, mais vivos do que certos líderes atuais.
a ressuscitar vozes e a buscar modos de ler o mundo. Eis a matriz da sua inspiração, ideias que respondam de forma aproximada à crise política e de representação nas democracias de baixa intensidade, na perda de volume institucional e na consequente escassez de lideranças. Vamos lá, vamos debater logo logo no Clube do Livro Liderare, obras como essa de Plutarco, Como se tornar um líder. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier, para a coluna do Clube do Livro Liderare. Estamos de volta ao programa. Cris, tu tá quietinha aí, tem pergunta aí, fermentando? Na realidade eu tenho, Rafa, mas eu não fiz a pergunta porque eu não sei se vai dar tempo. Não, mas tem então, tempo para mais uma pergunta aí, talvez duas. Depende. Olha, eu estou curiosa para entender o que te levou a escrever esse livro, Coragem e Medo. São 2 temas que eu acho muito legais. Foi exatamente Coragem e Medo, que, na realidade, esse livro, ele é vamos dizer assim, ele é ele é uma mudança de fase. Durante um curso do ECP2, a Consex falou para mim o seguinte: cuidado com a arte. Bom, eu já pintei nessa resistência agora intrafísica, o Rafa conhece os meus quadros que eu fiz, eu já esculpi, mexi com escultura de madeira, de ferro, e escrevi muita poesia. Então, assim, algumas das poesias, claramente, por hipótese, né, são psicografias, não são minhas. Tanto é que depois que eu escrevi, eu li e falava, nossa, escrevi isso? Nem lembrei, nem vi escrever isso. E eu tinha que publicar isso, certo? Então eu associei o livro das poesias com um artigo de superação ou de rompimento, né, de dissidência com a religião que eu escrevi. Então o livro ele é meio esse paradoxo, sabe? Porque quem lê o livro começa a ler o livro, ele é todo de poesia, aí no final eu faço um pós-fácil e trago o artigo de dissidência com a religião, que foi uma dissidência que eu comecei a fazer em 2014 na Alemanha, tá? Porque foi muito forte para mim essa dissidência. E como eu queria fazer esse trabalho de transitar da arte para a conscienciologia, eu achei oportuno colocar o artigo nesse livro como, olha, beleza, muito obrigado pelo aporte todo da arte, não estou virando as costas, acho que a arte tem o seu valor, mas agora chegou um outro momento de eu fazer outra coisa. Então, agradeço a todo o aporte que recebi, e a partir de agora eu vou tomar um outro caminho. Foi uma libertação, né? Foi uma libertação, e também eu vejo que é um rapport também com quem lê o livro, entendeu? A pessoa que lê e vai até o final, provavelmente ela não vai entender isso. Agora, vendo a live, talvez vai entender. Mas ele é meio paradoxal, a pessoa não consegue entender muito, entendeu? Assim, se ela não observar isso. É claro, o pós-fácil eu dou essa explicação resumida, né? Mas ele é uma libertação. Você dá voz também, que nem você falou que algo ali foi psicografado, você dá voz às consciências, né? Também, que são do grupo, né? Publicou um negócio, talvez tenha essa questão aí, né? Um débito, vai saber, né? Mas foi um ajuste feito, né? E tudo certo. É exatamente isso. Obrigado, tá aqui, publiquei, tá dada a voz, e agora a partir daqui eu sigo outro caminho. Hoje, e por isso eu chamei ele de Coragem e Medo, entendeu? Porque assim, foi muito forte essa transição, e lá dentro tem um poema que eu chamo de Coragem e Medo, e aí foi o melhor título que eu encontrei. Falei, vai, Coragem e Medo, porque eu fiquei com muito receio, mas falei, vou publicar.
Ficou com muito medo, mas teve coragem. Exatamente. Fiquei com muito medo, mas tive coragem de publicar. Jean, para nós, se encaminhando já, infelizmente 1 hora é pouquinho, né? Se encaminhando para o final aí, você poderia dar alguma dica aí para quem se interessou no assunto, quer se encontrar no seu propósito de vida para encaminhar melhor a carreira, alguma coisa que o pessoal possa usar? Olha, a dica que eu dou é: me convidem novamente para eu voltar aqui. Isso já está convidado. Essa é uma dica, mas assim, se alguém tiver realmente interesse nisso, tem muita material publicado sobre propósito de vida, mas tem a minha dissertação do mestrado, onde eu tento fazer esse cruzamento de propósito de vida e carreira. Ela está disponível na internet, né? Ela é livre. Eu publiquei pela FIA, né? A instituição que eu cursei, né? A FIA, propósito de vida e carreira. A gente faz assim, ó, Jean. Depois tu passa o link, a gente põe na descrição do vídeo do YouTube. Legal, posso passar o link. Daí, aí quem estiver assistindo já acessa ali. Porque ali vai poder ter acesso aos resultados, às conclusões, entendeu? E talvez consiga ter uma ideia melhor. E a até bibliografia, as fontes, né, que eu utilizei, pode ir atrás e ler também. Então tá ótimo. Gente, agradecemos muito, já pela tua disponibilidade de estar conosco hoje aqui, por esse assunto aí tão legal, assistencial, instigante. O tempo é curto, queria fazer mais perguntas, mas você está convidado, obviamente, para voltar aqui, é só a gente ajustar a agenda. Legal. Obrigado a todos aí, obrigado, pessoal, e todo mundo que está online também, obrigado aí. Obrigadão, Jean. Até a próxima. Obrigada, Jean. Um abraço. A gente agradece o povo aí que participou com as suas energias, suas perguntas no YouTube. Inclusive o Rogério, teu amigo, ele já falou que se inscreveu no canal, a gente agradece. Você, Rogério, e convidamos quem estiver assistindo a gente ao vivo ou então depois para assinar também o canal, porque tem bastante coisa bem interessante. Você vai lá no @liderologia e aí você vai estar ajudando a gente a dar continuidade ao projeto. Se gostou, se isso ajudou você, dá o likezinho também lá. E é isso aí. Toda sexta, 19 horas, semana que vem, a gente está aqui também. Eu vou aproveitar. Rafa, vamos... Onde é que está a arte aqui? Ela está aqui, ó. Então a gente tem aqui os convidados do mês. Semana que vem a gente tem o João Pedotti. Na outra semana, o Gabriel Chucide. Tá bem? Então... Gente, é isso aí. A gente agradece todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.